E fique agora com o nosso mais novo quadro, Vini Vita, com Carlos Balbino. Boa noite, Carlos. Boa noite, Sarita. Boa noite, telespectadores. Boa noite, amantes do vinho. Bom, essa semana nós mostramos para vocês as diferenças existentes entre os vinhos que estão presentes no mercado. Para nós concluirmos, né, essa semana com chave de ouro, nós vamos mostrar para vocês alguns tipos de vinhos muito especiais. Inicialmente, nós vamos explicar as diferenças existentes entre os vinhos brancos. Quando se pega um vinho branco, se pensa que geralmente ele é produzido com uva branca. Isso não é uma verdade. Existem dois tipos de vinhos brancos. Existem os vinhos chamados Blanc de Blancs. Os vinhos Blanc de Blancs são vinhos brancos produzidos com uvas brancas. E Blancs de Noir. Blancs de Noir são vinhos brancos produzidos com uvas tintas. Como que isso é feito? Imediatamente após a prensagem das uvas, as cascas da uva tinta são retiradas e é fermentado somente o concentrado que existe na polpa da fruta. E com isso nós conseguiremos fazer um vinho branco utilizando uvas tintas. Ontem nós falamos para vocês sobre o champanhe. O champanhe é um vinho produzido com duas uvas tintas, Pinot Noir e Pinot Meunier, que é feita a vinificação em Blancs de Noir. E a Chardonnay, que é a única uva branca que entra na composição do champanhe. Então, existem muito mais vinhos Blancs de Blancs e Blancs de Noir presentes no mercado do que a gente pode imaginar. Um outro tipo de vinho branco bastante presente no mercado são os vinhos especialmente destinados para o acompanhamento da sobremesa. Aqui nós vamos falar apenas de um exemplo deles. São os vinhos colheita tardia, ou coseca tardia, ou late harvest. Né? Todas essas inscrições podem aparecer no rótulo. São vinhos produzidos com uvas desidratadas. No caso do colheita tardia, o processo de desidratação ocorre na própria videira. Os cachos, quando eles começam a secar, são colhidos e levados para vinificação. Como a glicose está concentrada nesses cachos e o álcool é uma substância antisséptica, quando chega em torno de 12 a 13 de teor alcoólico, o álcool mata a levedura e sobra o açúcar residual da própria uva, que vai estar presente no vinho. Vinhos saborosos para serem tomados bem geladinhos, né? Aqui na nossa cidade são vinhos fantásticos para acompanhar as nossas sobremesas. Um outro tipo de vinho que existe também no mercado são os vinhos denominados de vinhos fortificados. Ou, assim, o exemplo mais característico são os vinhos do Porto. O vinho do Porto, ele é um vinho em que a fermentação é interrompida no seu estágio inicial. Como que ocorre essa interrupção? Quando o vinho atinge em torno de 6 a 8 graus, é adicionado a ele uma aguardente vínica produzida nos anos anteriores. Ou seja, se produziu um vinho, se destilou um vinho e este destilado vai ser adicionado. Como o teor alcoólico fica entre 18 e 22, a levedura morre nos estágios iniciais e, portanto, sobra também presente no vinho o açúcar residual da própria fruta. São vinhos especialmente destinados para acompanhar sobremesas com chocolate ou serem utilizados ao final de uma refeição durante o momento da charutada, durante o momento conclusivo de uma refeição. Dica do dia. Hoje nós trazemos para vocês mais uma preciosidade chilena, né? O vinho Senha. O vinho Senha foi idealizado por dois grandes monstros da vinicultura mundial, Robert Mondavi e Eduardo Chadwick, e está sendo produzido no Chile. O vinho Senha é um vinho composto pela uva Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. E a este corte foi adicionado a uva Carmenère, que é a uva que foi recentemente descoberta no Chile. Podemos falar recentemente porque ela foi redescoberta somente em 1995. Tá? Ele é um vinho bastante estruturado, muito aromático e que acompanha as grandes
situações e os grandes acontecimentos da vida das pessoas. Um vinho que a maioria dos institutos somente pontua acima de 90 pontos, ou 5 pontos, dependendo da sua escala. Um vinho que você merece tomar nesse final de ano. Bom, esta semana nós mostramos para vocês o universo dos tipos de vinho que existem presentes no mercado, né? Na semana passada nós falamos em como aprovar o vinho. Na semana que entra nós vamos falar um pouco a respeito da qualidade dos vinhos. O que determina a qualidade do vinho? Como nós já falamos para vocês, um vinho pode crescer em seu preço dependendo do processo com o qual ele foi produzido. Uma boa noite, tenha um bom final de semana e nos encontramos novamente na segunda-feira. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida com o nosso Espaço Gourmet de hoje.